E aí, beleza? É o ano de 2044, considerado um século de revolução tecnológica. A humanidade alcançou marcos importantes como carros voadores e robôs, mas o que mais mudou a sociedade foi a criação de mundos virtuais chamados versos que parecem tão autênticos quanto a própria realidade. A população, conhecidos como conectados, não se importam mais com suas vidas reais e passam o dia inteiro online. Então vilas e cidades pertencem a uma minoria. Existem outros que passam metade do tempo online e metade no mundo real. Esses são chamados de híbridos. Em Neelo, Paris, vive o agente das sombras Nash Trenton, um híbrido assombrado pela morte de sua amada Helena em um ataque de vírus há alguns anos. Ele faz parte de um grupo de aventureiros em um verso de fantasia, onde lutam contra vilões com espadas, arcos e magia. Uma das integrantes do grupo, Dalvin, tem um relacionamento com ele, mesmo sem se conhecerem no mundo real. Certa noite, após o grupo derrotar com sucesso um mago poderoso, Nash desloga um pouco mais cedo do que o habitual porque é convocado por Dinah, uma executiva da corporação Sincernes, que é uma das principais empresas responsáveis pelos versos. Jogadores foram mortos em um ataque de vírus de computador perpetrado por um grupo insurgente chamado Necromantes. Então Dinah quer que Nash descubra a identidade desses insurgentes. Embora seja verdade que os ataques e o número de mortos tenham piorado muito, chamar a Interpol não é uma opção. Seus sistemas são hackeados o tempo todo, e se envolvessem, a Sentinels não poderia atacar diretamente os necromantes. Nash visita o local por trás do endereço de IP que liberou o vírus. É fácil para ele invadir porque as ruas estão vazias graças a todos estarem dentro de casa jogando seus jogos. É um prédio antigo e abandonado, e Nash não encontra nada lá dentro além de lixo. Até que ouve um barulho. Com sua arma em punho, ele segue o som que ouviu e, de repente, é atacado por um homem careca e grande, e os dois começam uma luta. Após muitos socos, chutes e arremessos contra a parede, o homem domina Nash e, depois de derrubá-lo no chão, rouba sua identidade antes de ir embora. O próximo destino de Nash é um bairro duvidoso, com pessoas reais nas ruas oferecendo uma variedade de serviços suspeitos. Lá, Nash visita seu amigo e ex-cunhado Morel, que por acaso é um hacker especialista. Depois que Morel faz alguns pontos nele, Nash pede que ele invada os sistemas da Interpol e consiga as gravações das câmeras de segurança do prédio que ele acabou de visitar, para identificar o sujeito que o agrediu. Morel aceita em troca de um hardware ilegal que Nash pode conseguir com seus clientes. Nash sai irritado quando Morel de repente menciona Helena, deixando a conversa desconfortável. Mesmo que Nash saiba que Morel tem razão em achar que há algo estranho na morte de sua irmã. Algum tempo depois, Nash está passando a noite com Dvi no jogo, quando é interrompido pela campainha no mundo real. É Morel trazendo notícias sobre as gravações das câmeras de segurança. Infelizmente, nenhum homem careca e grande passou na frente da câmera. No entanto, ele encontrou um sujeito que apareceu várias vezes nos últimos dias antes da chegada de Nash. Embora não parecesse ser um homem forte, todas essas informações foram colocadas em um pendrive que Nash leva para Dinah, que usa o software da empresa para identificar o homem misterioso. O nome dele é Leonard Lawrence, e eles também têm seu endereço. Então Nash vai fazer uma visita. Ele entra no apartamento pela janela e encontra Leonard conectado ao mundo virtual. Ele não está sozinho, no entanto, o homem careca também está lá, pronto para começar outra briga. Desta vez, porém, após todos os chutes e socos trocados, Nash não fica parado no chão quando é jogado lá. Em vez disso, ele pega sua arma e atira no careca. Depois de atirar também em Leonard e recuperar sua identidade, Nash se senta na cadeira de Leonard e assume o controle de seu personagem para trabalhar disfarçado e descobrir mais informações sobre os necromantes. O avatar acaba sendo uma mulher loira que está no meio de um momento de prazer na cama com duas outras garotas. Nash não dá atenção a elas e veste o personagem antes de sair do prédio com uma arma que encontrou no quarto. Também há um soldado dos necromantes esperando do lado de fora, chamado John, que menciona que receberam ordens para voltar imediatamente ao quartel-general. O jogo em questão é de tiro, então John e Nash entram na zona de guerra e decidem aproveitar o conflito entre duas facções que estão lutando contra um robô gigante chamado Cerberus, pois isso significa que não prestarão muita atenção neles. Enquanto atravessam um prédio abandonado, os binóculos de John param de funcionar, o que é prova da presença de uma máquina embaralhadora e, portanto, de uma emboscada também. No entanto, não há outro caminho que eles possam seguir, então eles precisam ir o mais fundo possível na zona PVP, pois é mais difícil para os jogadores sobreviverem lá e mais seguro para eles, já que não vão esbarrar em um agente aleatoriamente. Então continuam e enfrentam a emboscada com tiros. Ao cobrirem um ao outro com agilidade e atirarem com mira excepcional, a dupla consegue eliminar todos os soldados comuns.
Mas há um inimigo final restante, o chefe, que agora aparece no final do corredor bloqueando o caminho. É um homem alto segurando uma metralhadora extra, vestindo uma armadura, o que o torna difícil de matar. Mas John tem um plano. Ele joga uma granada de luz para distraí-lo, enquanto Nash se aproxima por trás de uma parede, conseguindo a oportunidade de atirar diretamente na cabeça dele. Depois de roubar sua munição, John e Nash fogem e conseguem chegar à sede dos necromantes sem mais problemas. Esperando por eles está a pessoa responsável por toda a operação, Camille, que pede a um subordinado que traga um sinalizador antes de perguntar se há alguma novidade. Eles sabem que um homem misterioso, trabalhando sozinho, visitou seus prédios e agora também estão sendo perseguidos pela Interpol. Camille admite que precisam mudar de tática. No momento, eles estão tentando assustar os jogadores para que abandonem seus versos, mas a mídia está encobrindo as mortes e todos acreditam que seja uma lenda urbana. Ele não revela qual é seu novo plano porque, naquele momento, o subordinado traz o sinalizador solicitado, o que impede Nash de se desconectar. Os soldados agarram o avatar de Nash e revelam que sabiam o tempo todo que não era Leonard ali, pois ele não fez o sinal de saudação ao entrar. Camille dá um soco nele, mas sabe que os sentimentos negativos são reduzidos online. Então manda seus homens deslogarem fora da sala e procurarem o corpo de Nash no mundo real. Enquanto Camille explica o quanto políticos e empresas têm interesse em manter a sociedade em estado vegetativo, Nash aproveita a chance para dar uma cabeçada em um dos soldados e ativar a granada no cinto do outro, causando uma explosão que destrói o sinalizador. Ele acorda no mundo real a tempo de atirar no verdadeiro John e em seu parceiro quando eles entram no apartamento. Nash visita Morel novamente para perguntar sobre dispositivos que impedem as pessoas de deslogar, mas Morel não acha que isso seja possível. Então, em vez disso, Nash lhe dá as coordenadas dentro do jogo da sede dos necromantes e pede a Morel os registros detalhando todas as pessoas que logaram ou deslogaram naquela área. A investigação deles é interrompida quando homens da Interpol chegam. Então Nash se esconde enquanto o responsável, Selson, interroga seu amigo. No início, Morel não quer falar, mas depois de levar um soco de um dos agentes começa a confessar. Ele nunca menciona o nome de Nash, no entanto, apenas admite ter hackeado o banco de dados da Interpol e vendido as informações para uma das empresas menores de jogos, além de também trabalhar testando sistemas de segurança para as corporações maiores. Como não encontraram nada importante nas gravações das câmeras, os homens vão embora depois que Stilson informa que exigirão seus serviços no futuro, em troca de não prendê-lo por causa do hardware ilegal. Nash também vai embora depois que Morel promete investigar aquelas coordenadas que ele deu, achando que os necromantes ainda não sabem sua identidade. Nash volta para seu apartamento e entra online para ter mais uma aventura com seu grupo e aproveitar alguns momentos doces com Dawn, mas mais uma vez ele é interrompido por um pedido de Dinah para vê-lo. Ela o informa que a Interpol esteve no prédio da empresa porque sabe das mortes, e em troca Nash conta a ela o que descobriu. Graças à investigação de Morel, os ataques foram lançados apenas contra as 3 maiores empresas de versus, mas além disso a trilha parece ter esfriado. Tem sido impossível rastrear os necromantes porque não há conexões nem desconexões no sistema. Eles sempre deixam alguns subordinados online para proteger a área de outros jogadores e logam em outros lugares. Dinah ainda quer que ele resolva isso o mais rápido possível, porque não quer a Interpol por perto. Eles podem ser aliados, mas não são amigos. Isso significa que as empresas de versus pagam impostos ao governo, e esse dinheiro é usado para pagar a renda universal dos conectados, que por sua vez pagam pelo jogo. Para o governo, pagar pelas pequenas necessidades de um conectado é muito mais barato do que manter uma pessoa vivendo uma vida plena, e os conectados geralmente não vivem muito tempo. Mesmo depois de pedir a Morel que hackeie o banco de dados da Interpol para descobrir o que sabem sobre os ataques, Nash volta ao seu apartamento, onde é emboscado pelos necromantes. Ele encontra o verdadeiro Camille, que na verdade é uma mulher. Ela diz a ele que não deveria trabalhar para a corporação Cernes, porque eles mentiram sobre a morte de Helena. Não foi um ataque dos necromantes que a matou. Foi um vírus criado pela Sinteres que os necromantes apenas adaptaram para sua causa. Mais tarde, Helena na verdade era próxima dos necromantes. Mesmo que nem sempre concordasse com os métodos deles, ela ainda fazia parte do grupo, e isso a tornou um alvo para Cernes. Como sempre achou que havia algo errado com a morte de Helena, Nash acredita na história de Camille e aceita ajudá-los, contando tudo o que sabe e preparando um plano para lidar com a Interpol. Stilson e seus agentes seguem um dos homens dos necromantes e Nash o ajuda a despistá-los, guiando-o pelos esgotos. Ele o leva de volta até Camille, que pede para ele compartilhar qualquer informação que venha a descobrir com seu amigo hacker no futuro.
Ao visitar Morel, Nash admite se sentir usado tanto pelas Sinteres quanto pelos necromantes, e Morel aponta que nada disso trará Helena de volta, antes de informar que a Interpol em breve se encontrará com o infiltrado que eles têm no grupo de Camille. Nash vai até o ponto de encontro apenas para ser capturado pela Interpol, que inventou a história sobre o infiltrado para enganá-lo e armarem uma emboscada. Stilson sabe que Nash está trabalhando tanto para Cernes quanto para os necromantes, então quer que ele também seja informante da Interpol. No entanto, suas negociações são interrompidas por Camille e seus homens, que vinham seguindo Nash caso ele precisasse de ajuda, e agora estão matando todos os agentes da Interpol. Agora que voltou a ficar fora do radar, Nash quer ouvir o novo plano, e Camille aceita contar tudo após voltarem ao esconderijo. O objetivo dos necromantes é libertar todos os conectados. Para isso, eles vão usar um vírus criado por um dos membros do grupo que tem o poder de desligar todos os consoles até que os versos deixem de existir. Isso forçará as pessoas a saírem do mundo online e voltarem a viver no mundo real. Há apenas um problema. Para que consiga se replicar e se espalhar, o vírus precisa ser lançado a partir da matriz de um dos versos principais. É aí que Nash entra. Ele poderia facilmente levar o vírus para dentro do escritório central da Sinter e mantê-lo lá, enquanto os hackers fazem o trabalho deles. Camille promete que o vírus atacará de forma progressiva e que, quando estiver ativo, Nash já terá saído do prédio e não poderão rastrear a origem até ele. Então ele aceita. Como ainda faltam algumas horas para a missão começar, Nash entra no jogo e se encontra com Dawn, que é uma conectada e não quer rotular o relacionamento deles, o que dá a Nash muito em que pensar. Momentos depois, ele visita Dinah no prédio da Cernes, e enquanto conversa com ela, ativa secretamente o dispositivo com o vírus. Os hackers dos necromantes imediatamente começam a espalhar o ataque, enquanto Nash volta para casa e entra no jogo mais uma vez para uma última aventura com seu grupo. Mas eles são interrompidos por mensagens de Morel, revelando os planos dos hackers e convocando todos em Neo Paris para detê-los. Uma multidão furiosa de conectados que foram forçados a sair do jogo. Contra a vontade, Nash chega até a base dos necromantes e mata todos eles antes que possam destruir todos os versos. Algum tempo depois do fim do incidente, Nash é mais uma vez convocado por Dinah, que suspeita que ele foi quem levou o vírus para dentro de seu escritório, mas não o prende porque, graças a isso, conseguiram acabar com os necromantes. No entanto, ela rompe todos os laços entre a Cernes e Nash por conta de sua traição. Ela também lhe conta que Camille mentiu para ele. O vírus que matou Helena era uma versão melhorada dos necromantes, e ela só se aproximou do grupo porque trabalhava como informante para Cernes. Sem saber em quem acreditar e para escapar desses pensamentos dolorosos, Nash entra permanentemente no mundo online e se torna mais um conectado, decidindo viver o resto da vida com Dawn e seu grupo. Graças ao dinheiro que acumulou, ele pode adicionar funções e confortos ao seu avatar online para aproveitar a experiência ainda mais plenamente. E como seu cérebro não consegue distinguir o real do virtual, a vida online é tão boa quanto a realidade, terminando assim Virtual Revolution, filme de ficção científica e thriller.